Terra firma, terra à vista. Bem-vindo a Terra Firma Society. Eu sou o professor Luiz Roder. Esse aqui é o canal Terra Firma Society. Na verdade, eu tinha que começar a falar Terra Firma. Por que terra firma? Terra firma é uma expressão náutica, né, que diz que tem terra à vista. Imagina você estar um tempão perdido Estão construindo um barco aqui do lado, olha o barulho da martelação do caramba. Que você está perdido no mar e tudo mais, e você vê a terra, aquilo é um negócio fantástico, assim. Obrigado. No Eu Recomendo de hoje, quadrinhos, tá? Vocês vão ver que eu tô com a cabeça do Slayer. Eu tô gravando alguns vídeos sobre quadrinhos que eu tava lendo, porque é muito louco, né? Como voltaram as aulas, então agora o tempo fica muito mais complicado para ler, você tem um monte de coisa e tal, mesmo no remoto, né? Hoje é Batman, o Dia das Bruxas. A capa desse quadrinho é muito legal, tá? Talvez seja uma das capas mais legais, assim, tem esse efeito aqui, ó. O desenho é a mesma coisa que eu falei do quadrinho lá do Batman, do Coringa, o advogado do diabo, né? Ele não vai, ele vai seguir meio que a ideia do quadrinho mensal, né? Lá na verdade nos Estados Unidos ele é quinzenal. Então o que que acontece? Ele é uma arte comum, tá? Apesar da capa. Essas edições de Halloween, elas saíram durante 3 anos aqui no Brasil. Então essa coleção aqui são 3 quadrinhos. Aí eu vou fazendo conforme eu for pegando aqui, né? E trazendo. Então essa daqui, eu não lembro qual que ela é. Ela é de outubro de Mia veio querer participar do vídeo. Essa aqui é a Mia, ó. Já mostrei o Horus. Essa aqui é a Mia Immortal, ó. Ó a pintura, o corpse paint dela lá, igual do abafo do Immortal. Ela chama Immortal porque a Mia já morreu, já quase morreu 3 vezes. Ela já gastou 3 vidas, né? Nos Estados Unidos e na Europa são 9, né? Por isso tem um disco do Aerosmith que chama Nine Lives. E aqui, para nós, são 7 vidas. Que a Mia já brigou com o Pitbull para salvar um outro cachorro, ficou toda detonada. Ela deu cria uma vez e o útero dela saiu junto, então ela se castrou sozinha e sobreviveu. Ela tem um instinto materno, apesar de ser meio rabugenta, a Mia já tá com 10 anos, tá velha, tá que nem eu. Tá com as dorzinhas dela, e a última vez ela foi atropelada. Uma S10 passou em cima da cabeça dela. E aí ela abriu o céu da boca, assim. Ela tem uma dificuldade para comer, para tomar água. Ela até tem que fazer isso que nem aquele negócio de... a gente tem aqui em casa, tipo aquele negócio de hamster, porque ela tem que tomar água assim. Porque se ela tomar do jeito normal, a água entra no vão que tem no céu da boca dela. Ela vai ficar aqui do lado do papai, né, filha? Ela é minha fã. Ela era da Laís. E aí, quando a gente casou, ela veio com a Laís aqui pra casa, ela tem uns ciúmes da Laís agora. Ela, outro dia, estava sentada assim, a Mia num puff, e a Laís estava na mesa do computador, do outro computador ali. E aí eu falei assim, senta aqui antes que ela venha, né? E aí ela veio e pulou na frente da Laís e ficou olhando pra Laís, tipo, você não vai sentar aqui. Então a Laís me abraça, ela ficou olhando com uma cara de raiva, assim. E ela era originalmente da Laís. Bom, vamos voltar. Nossa, ela já deu uma babada nojenta aqui, tadinha. E aí ela, por causa desse negócio, então ela dá uns espirros ectoplasmático, mega hiper nojento, fedido, assim. Tanto que o apelido dela é a porqueta do papai, porque tadinha, ela tem as sequelas dela, então a comida fica tanto fedozinho assim que sai do focinho dela. A gente brinca, né? Que ela tempera aqui a casa com cream cheese e Bostalda e Melda, que
que são os molhos que tem lá no Subway, né? Aliás, outro dia nós fomos pedir no Subway e a Laís mandou um cream sheet que ela fez a confusão das piadas internas. Mas a gente cuida bem dessa menina aqui, né? Ah, ela tá toda arreganhada aqui, que eu tô passando a mão nela. Vai lidando com assim, ó, o Officer, a Daura Officer agora ficou com você. Meu, hoje tá muito louca a interação aqui, tá? Mas vamos voltar pro quadrinho então. Ó, Dia das Bruxas, são 3 edições, eu não lembro, se eu não me engano, essa é o primeiro deles, então saiu 95, 96 e 97. Depois eu dou uma confirmadinha. Essa é uma história que ela se passa no começo do Batman, tá? Então eles colocam logo no começo aqui que ela, para te situar historicamente, quando você vai ler, então ela seria no começo do Batman, ele vai enfrentar o Espantalho, né? E o legal desse quadrinho aqui é você pegar o Batman no começo da carreira dele, vai perseguindo o Espantalho, ele vai tendo os lances lá do veneno, que ele começa a dar aquelas alucinações. Porque o legal do Espantalho, para quem não sabe, quem não conhece o quadrinho, tem muita gente que está acompanhando alguns vídeos aqui do canal, que gosta de série e tá vendo os vídeos de quadrinho. Tem gente que gosta de quadrinho e às vezes tá vendo um documentário que eu indiquei. Então o que é que rola? O Espantalho, ele tem um gás, né? Ele é um psicólogo que ficou, um psiquiatra que ficou maluco, tal. E esse gás faz vir o teu medo mais forte à tona. Isso é um conceito, e a maioria dos quadrinhos trabalham com conceitos baseados em ideias que existem, tem muita pesquisa no quadrinho. Eu descobri muita coisa no quadrinho que depois eu fui ver e falei, meu, isso é coisa de física quântica e tal. E isso é verdade. Se você, por exemplo, as pessoas que usam drogas alucinógenas e elas vão afetar o teu subconsciente, ou seja, aquilo que está guardado, quando você usa uma droga alucinógena, uma pessoa usa uma droga alucinógena, ela vai sonhar acordada, basicamente de um modo grosseiro aqui falando. E se você não estiver bem, se você tiver questões para resolver, isso vem à tona. Por isso que existe a tal da bad trip, que é a pessoa que vai... Então se você toma uma droga alucinógena, você fica sob o efeito de algum opiáceo, alguma coisa, mas principalmente as drogas alucinógenas, o LSD, o cogumelo e tudo mais, você vai ter uma viagem no seu subconsciente, você vai sonhar acordado, e se você não estiver vivendo um momento legal, isso vai vir à tona. E eu tenho um amigo, eu tenho um conhecido que nunca mais ficaram legais depois de usar isso daí, porque eles tiveram uma bad trip, eles lidaram com coisas, viram coisas dentro da cabeça deles que eles não conseguiram. E é o que vai acontecer aqui no quadrinho do Batman. Por quê? Tem a história tradicional dele indo atrás do Espantalho. O Espantalho joga o gás dele numa noite de Halloween. Só que, o que acontece? Nesse meio tempo, uma vigarista, na verdade, dei spoiler, aparece uma mulher pro Bruce Wayne se apresentando tal, e ela começa a seduzi-lo, e ela é muito boa nisso, e como ele tá no começo da carreira dele como Batman, ela começa a propor, tipo, ó, vamos fugir, vamos viver a vida, vamos curtir. E o Bruce Wayne começa a pensar nessa possibilidade de deixar de ser o Batman. Ele até meio que dá uma rompida com o Alfred, né? Tipo, que o Alfred não gosta que ele seja o Batman, porque ele vê o dano que uma das relações mais interessantes que existem nos quadrinhos do Batman é essa relação do Alfred, da preocupação que ele tem paterna, né, com o Bruce Wayne, no sentido de ele respeita essa autodestruição, porque o Batman ele tem uma questão muito louca. Ele precisa sofrer porque ele se sente culpado pela morte dos pais dele.
E o jeito dele de pagar isso é combater o crime, que foi o que destruiu a vida dele e dos pais, mas é um jeito dele também de se martirizar, de uma ideia masoquista. Ele tem que sofrer fisicamente isso. Então, mesmo que ele tenha o prazer, é muito interessante. O Batman, sempre você olhar as motivações psicanalíticas que tem por detrás das personagens, principalmente do Batman, é, como eu falei lá na Zila Arcana, né? Não é normal o cara se vestir de couro e sair batendo nos caras no tiro. Ele é mais maluco que os caras que ele persegue. Ele gera. Existe um outro fenômeno interessante no. Agora não tem o carro do ovo também. Se vocês quiserem comprar ovo aí, ou sei lá o que o cara tá vendendo. E aí o que acontece no, no Batman? Ele quer. Na verdade, o que eu tava falando, me perdi aqui no. Ela tá passando o focinho dela de cream cheese em mim aqui. Gelado, molhado. E ela adora babar em mim, tadinho. Tem maracujá! Oh, tem maracujá! Vamos comprar fruta, melancia, abacaxi, atrapalhar o vídeo do Professor Holler. Então vamos lá, vou tentar falar em cima desse bagulho aqui. Esse vídeo tá totalmente louco. Teve a Mia, teve maracujá, teve martelada, tem a loucura do Batman. Uma das coisas que se coloca no fenômeno do quadrinho, que vão ser desenvolvidas em vários aspectos, é se você tiver um super-herói, você vai ter um super-vilão. É como o Coringa vai surgir no Asilo Arcan, né, no Cavaleiro das Trevas lá do Batman, o filme, que é muito legal, assim. Então você criando o ícone do super-herói, você vai criar, você automaticamente vai atrair o anti-herói, é uma coisa da vida se equilibrar. E aí, essa moça no fundo, então eu já dei spoiler, ela tá querendo dar um golpe no Batman, ela mata então ela casa com os caras e mata, e ela vai mudando de nome. E o Alfred começa a investigá-la, porque ele começa a achar que essa mina tem algo de estranho. E no meio dessa história, na perseguição, no momento lá que o Batman entra em contato com o gás do espantalho, ele entra nessa brisa do casamento, então ele vai ver a mãe dele, ele vai começar a escalar uma parede de espinhos, e é legal que tem toda aquela simbologia que eu contei na história da Rosa Vermelha, então aparecem os espinhos, o sangue que ele vai vertendo, então, e a ideia que eu tinha falado lá da paixão, né? Que a paixão é uma coisa, e ele está apaixonado pela moça, e que ele quer largar tudo, tanto que quando ele volta, e aí a história do espantalho é resolvida meio que no esquema de sempre, só que o que acontece? Ah não, esse é o Batman Dias das Bruxas 1, esse é o primeirão mesmo, que eu tinha falado, tá certo. E aí ele vai fazer o quê? Ele decide que ele vai embora, e aí fecha a segunda história, que é a história dessa moça aí. Então é um quadrinho legal, a capa dele é maravilhosa, a história é muito legal, você precisa pegar e dar uma aprofundada nela dentro desses outros lances, mas é mostrar essa relação de que, no fundo, ele queria ter uma vida normal, e ele não pode ter essa vida normal, porque senão ele estaria traindo os pais dele. Então a hora que ele vê, que ele começa, essa viagem que ele tem, que ele está sob o efeito do gás, que ele começa a escalar um labirinto, né, que é a ideia do cérebro e tudo mais, de espinhos, e ele vê a mãe, então ele vê a mãe primeiro como mulher, e a mulher que ele deseja, ela é uma coisa meio freudiana, assim, bem louco isso. E que é a vida que ele queria ter, só que a mãe também representa o motivo pelo qual ele luta contra o crime. E ele volta nisso e aí ele vai ratificar que ele não tem direito de ter uma vida normal, segundo ele mesmo, tá? E ele vai ter que
ter que abrir mão da vida que ele poderia ter como milionário. A moça tem uma hora que fala assim, você para quem tem tudo parece que não tem nada. Você é um cara muito atormentado para quem pode ter qualquer coisa e não consegue aproveitar a vida. E é uma coisa muito legal, assim, dentro da ideia do Batman. O poema de hoje vai ser sobre o Halloween, tá? Que eu fiz, que aqui em casa a gente sempre comemora o Samhain, né? Um ritual nosso de fazer sempre um jantar especial, temático. Esse tipo a gente dá uma misturada, assim, a gente junta a ideia de comer fruta, de fazer uma celebração desse ano novo, simbolicamente, porque a gente gosta. Para nós aqui em casa, todo dia é Halloween, assim, todo dia tem coisa de terror, e pra gente não é nem 8 nem 80. E esse poema eu fiz, então eu vou usar aqui com a referência do Halloween, o nosso Halloween. Hoje é um dia diferente. Sim, eu sei, todos os dias são diferentes, com as suas 24 horas, 1440 minutos ou 86.400 segundos, se repetindo e se recriando simultaneamente. Hoje é dia das bruxas. Pelo menos a maioria sim acredita. Para nós dois que entendemos a magia como algo mais simples, mas por isso mesmo tão complexo, ao entendimento daqueles outros, que tanto desejam os milagres de outros mundos, mas não conseguem compreender a nossa sagrada celebração da união de físico e metafísico, a declararem profana a nossa crença pagã, de como o solstício anuncia termos um dia de equilíbrio entre o positivo e o negativo, em que o Sol e a Lua brilhem em igualdade de reflexos, em suas imagens opostas, de um mesmo mundo tão igual e tão diferente, que em sua homenagem serviremos o nosso banquete oculto, de revelações surpreendentes, tão familiares, mas que sempre nos enfeitiçarão, com o poder de criar um mundo somente nosso, em que pelo menos, por um momento, tudo o mais faça algum sentido. A vida não faz sentido, e a gente tenta criar datas, criar símbolos, criar convenções, trabalhos, vídeos, canais, para alimentar esse vazio, né? Eu estava conversando com uma amiga minha, que eu falei, a Thaís, que a terapeuta falou para ela, a gente precisa aprender a abraçar esse vazio, ele faz parte da gente, né? O lance, por exemplo, que por que o Halloween é importante para mim e para a Laís, é que a Laís, a primeira vez que ela veio conversar comigo, ela veio falar sobre o Wicca, né? Se eu conhecia, e que ela gostava, tal, que ela estava estudando, e eu faço umas caveiras um dia talvez eu faça um vídeo e mostre aqui, eu devia ter separado, né? Porque eu não imaginei que eu ia contar essa história. E eu fiz, a primeira vez que eu fiz uma bruxa, uma caveira de bruxa, eu fiz e dei para ela. E assim, nunca imaginei que a gente fosse ter alguma coisa no futuro, e no final a gente namorou, anos depois a gente veio se reencontrar na vida, a gente acabou namorando e casou, e a caveira tá aqui, a caveirinha da bruxinha tá aqui até hoje, assim, então é muito legal. E o Halloween para nós é uma data especial em função disso. Não porque a gente seja bruxo nem nada, a gente vê o nosso agnosticismo teísta, assim, então a gente gosta de animais, de planta, de natureza, de filme de terror, de novela, sei lá. A gente gosta de coisas em comum. Curta a vida, seja feliz, celebre todos os dias como se fosse Halloween. Como diria Morrissey, every day is like Sunday. Né? Tem as suas responsabilidades, mas tenha um alívio também nessa coisa difícil que é viver. Como diria a Raça Negra. Tchau, tchau. Grande abraço, se inscreva no canal, deixa o like, dislike e aquelas coisas sempre. Tchau, tchau.